Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente conversa com o pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, Fabiano Caseca, do PROS. Bom dia, Fabiano, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia. Essa é a segunda tentativa do senhor de entrar para o mundo da política. O senhor, que é um empresário, também advogado, já tentou ser deputado. Por que esse envolvimento com a política? Olha, para determinada fase da minha vida, né, eu como empresário já tenho uma história para contar, mas eu senti, até porque eu tenho uma capacidade imensa de me indignar com coisas erradas, né? E no Brasil, politicamente falando, nós temos coisas erradas demais, mas eu descobri que não basta você se indignar, você tem que ter atitude. Então, eu quero ir para a política exatamente para fazer diferente do que estão fazendo a maioria aí. O senhor falou que pretende levar para o setor público, se eleito, os métodos da gestão privada. Inclusive, vale destacar que você é um empresário de absoluto sucesso, né, em Minas Gerais. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: é tão simples assim de implementar na gestão pública os conceitos da iniciativa privada, principalmente do ponto de vista da burocracia, das especificidades de cada setor mesmo? Olha, simples não é, mas aqui na iniciativa privada também não é simples você pegar uma empresa, tirar uma empresa do papel e colocar ela numa posição de destaque no mercado nacional. Agora, você pode usar toda essa experiência na gestão empresarial, na gestão de pessoas, na vida pública, principalmente na questão motivacional. Eu vejo as pessoas do setor público, às vezes, desmotivadas. E a motivação é tudo na pessoa. Essa cultura, essa garra, essa vontade de vencer é que eu pretendo levar para a coisa pública. O que seria essa questão motivacional que o senhor aponta para o servidor público? Seria mudar um pouco o cenário, o critério de avaliação, de gratificação? Como é que funcionaria isso? Passa tudo por isso. O funcionário público, ele tem lá a estabilidade e, de uma certa forma, ela acaba desmotivando a pessoa a fazer. Não a todos, mas alguns. Ele sabe que no final do mês ele tem o salário dele e ele tem a estabilidade. Então é preciso dar a esses profissionais algo mais pela almejar. Como temos aqui na iniciativa privada um plano de carreira para que ele tenha, de acordo com a sua produção, que ele consiga galgar algo melhor para ele. Então é mais ou menos por aí. Motivar pessoas, dar motivos à pessoa para ele fazer mais e melhor. Fabiano, quando tentou ser deputado federal, o senhor teve 19 mil votos, 2.500 em Belo Horizonte, que é a cidade agora que o senhor tenta ser prefeito. Como fazer para conquistar o voto da população, tendo em vista que esse número foi um número baixo, né, em comparação com outros candidatos que, apesar de não terem sido eleitos também, tiveram um número um pouco mais expressivo? Eu tive aqui em Belo Horizonte, uma cidade em que eu emprego centenas de pessoas e pago milhões de impostos todos os meses, a minha votação foi relativamente baixa. Ou seja, como a minha empresa é uma empresa que opera por todo o interior do estado e em todos os estados da federação, então eu não tenho aqui uma concentração de votos, né? Eu não era conhecido, eu não sou conhecido ainda em Belo Horizonte como político. Eu tive 20, arredondando para 20 mil votos, mas foi também significativo, que eu estou agora na primeira suplência de deputado federal. Então não quer dizer que foi de todo pior, não. Agora, eu pretendo realmente fazer um trabalho aqui em Belo Horizonte, porque eu tenho essa pretensão de ser o prefeito da cidade e quero realmente fazer um bom trabalho. Fazer também diferente do que estão fazendo. Para isso eu preciso tocar mais Belo Horizonte. Tudo é uma questão de foco. A gente está conversando com o pré-candidato do PROS à Prefeitura de Belo Horizonte, Fabiano Caseca, aqui no Café com Política. Eu queria voltar a falar com o senhor da questão dos servidores, que o senhor falou aí de motivação, de estabilidade no serviço público, que às vezes deixa o servidor desanimado. Foi mais ou menos isso que o senhor quis dizer com a gente aqui, né? E que o senhor pretende mudar um pouco essa... Como é que é?
Desmotivado, exatamente. Que o senhor quer mudar um pouco essa perspectiva e essa lógica. A reforma administrativa que tá sendo discutida no plano federal, um dos assuntos que está sendo levantado aí constantemente é justamente essa questão da estabilidade do servidor público. O senhor acredita que ela não deveria existir? Olha, eu acho que ela pode ser discutida. É preciso sentar com os especialistas e discutir essa questão, né? Eu acho que, primeiro, a primeira coisa que é intocável é o direito adquirido. Eu, como sou advogado, mexer no direito adquirido das pessoas, eu acho isso aí muito grave. Mas você pode sentar em volta de uma mesa com um grupo de especialistas e rediscutir essa questão, sim. Eu vejo por aí. Debater para escolher um caminho melhor. Um caminho que, ao contrário do que pensa, motive mais os profissionais, o funcionalismo público. Talvez o assunto principal durante essa campanha, essa corrida eleitoral, seja em relação à saúde, né, Fabiano? Principalmente pelo momento que a gente vive agora, ou especificamente pelo momento que a gente vive agora, que é um momento de pandemia. Na opinião do senhor, como é que o prefeito Alexandre Calil tem conduzido a saúde em Belo Horizonte? Eu acho que ele foi mal. O prefeito, ele fechou completamente o comércio. Ele quebrou 15 mil empresas e ele deixou mais de 100 mil trabalhadores dessas empresas sem emprego. A situação do desemprego no Brasil já é grave e se agravou muito mais. Dava para fazer diferente. Era uma questão de flexibilizar. Para isso, o que teria que ser feito? Aumentar a capacidade. Eu não posso abrir o comércio porque senão a saúde não tem capacidade de atender. Então, o que fazer? Em vez de fechar, quebrar 15 mil empresas, aumentar a capacidade de atendimento da saúde. Você pode criar ali novas UTIs, comprar mais respiradores e você poderia ter flexibilizado o comércio, que foi a parte mais atingida, a prestação de serviço, para evitar essa quebradeira. A alegação é sempre a mesma, que não há dinheiro para fazer tudo isso, para se aumentar a capacidade da saúde. Como é que o senhor faria se fosse prefeito? Olha, dinheiro, saúde é uma coisa emergencial. Se não tem, você vai buscar. Por isso é que eu acho que o prefeito tem que ter bom relacionamento com o governador, com o presidente da República, porque uma questão de saúde, o dinheiro acaba aparecendo. Vai buscar com o governador, vai buscar com o presidente, pega emprestado. Mas, contrariando você um pouquinho, se você me permite, Rodrigo, claro. O Calil sempre bate no peito e fala que dinheiro tem, inclusive para fazer as obras de enchente. Ele fala que tem dinheiro. Então, a prefeitura tem um dinheiro. E para aumentar a capacidade de atendimento, não se gasta tanto dinheiro assim. Você colocar lá mais UTIs, mais respiradores, isso não custa tão caro assim. Se tiver competência e vontade política, dá para fazer sim. Fabiano, o senhor é conhecido por ter uma postura, inclusive, que já foi comparada do prefeito Alexandre Calil, uma postura autêntica, combativa. Isso foi dito, inclusive, pelo nosso gestor político Ricardo Correia, na análise que ele fez da pré-candidatura do senhor à Prefeitura de Belo Horizonte na última sexta-feira. Também um empresário de sucesso. Também assim empresário de sucesso, Calil, né? Inclusive bancando a sua própria candidatura quando tentou ser deputado federal. Esse ponto da candidatura bancada por recurso próprio, que poderia ser, inclusive, um ponto positivo para o senhor neste ano, mas em relação à sua postura, ao seu comportamento, que já foi comparado ao do prefeito Alexandre Calil. Quando o senhor fala que o prefeito bate no peito e fala que tem dinheiro e que ele fala, né, dessa forma, não seria um ponto negativo ser comparado a ele, então? Olha, eu não tenho nada a ver com o Calil. Quem comparou a minha pessoa com a do Calil está redondamente equivocado. Primeiro que eu sou uma pessoa extremamente educada, eu sou uma pessoa que trabalha em equipe. Eu estou dizendo isso porque eu tenho 47 anos de profissão, minha empresa tem 42 anos e foi construída, saiu do chão. E hoje é a primeira de Minas e a 17ª no Brasil. Eu tenho 500 trabalhadores sob a minha gestão. E se você fizer uma pesquisa entre esse pessoal, você vai ver que eu sou totalmente diferente. Sou uma pessoa que trabalha em equipe, que ouço e que respeito muito as pessoas. Então, nada a ver nesse aspecto.
Às vezes, porque eu tenho bastante conhecimento e muita segurança no que falo, quando a gente fala firme, até pela minha profissão como advogado, como líderes, eu tenho que demonstrar segurança para as pessoas. Mas eu não tenho nada, absolutamente nada a ver com a maneira do Calil tratar as pessoas, principalmente de tratar a imprensa. Tem pela imprensa um profundo respeito e admiração. Então, nada a ver com isso. Se o senhor for eleito prefeito de Belo Horizonte, qual seria a sua prioridade, o seu primeiro ato como prefeito? Olha, tem 2 atos que eu quero fazer. O primeiro é procurar esses empresários que quebraram e tentar, de uma forma, a prefeitura ajudá-los a recuperar, fazer com que eles voltem imediatamente. A cidade precisa desse comércio que fechou, a cidade precisa desses trabalhadores. E outro, vou falar aqui para você, espero que você não assuste, mandar um projeto de lei para a Câmara proibir definitivamente que um prefeito que ganha mais de 30 mil não pague IPTU. Isso é um absurdo. Fabiano, ainda em relação à saúde, né, e a relação da prefeitura com o Estado, o senhor falou que a saúde é uma situação emergencial, é prioridade, e que quando a prefeitura alega que não tem dinheiro, precisa recorrer ao Estado, à União. A gente sabe que a relação prefeitura de Belo Horizonte com o governo de Minas foi uma relação estremecida em muitos momentos, e isso ficou muito evidente, inclusive em relação ao hospital de campanha montado no Expo Minas, que começou a ser desmontado nesta semana. Essa relação boa, não, claro, a gente sabe que existem aí as diferenças políticas também, mas essa relação boa é fundamental para que a capital, para que a prefeitura de Belo Horizonte, para que a capital mineira consiga seguir aí no ritmo da economia, da saúde. Seria uma prioridade do governo do senhor também tentar ter uma relação boa com o governo do Estado? Claro que sim. Só aduzindo aí que não só o episódio lá da Gameleira, mas também no Mineirão ia ser transformado no hospital de emergência e não foi por desentendimento. Eu tenho uma relação com o governador de mais de 30 anos, né? Nós somos empresários do mesmo ramo, tenho o privilégio de ser amigo dele. Então, independentemente da relação política, nós já temos um bom relacionamento pessoal. E com o presidente da República, que eu não tive a oportunidade de jantar com ele, mas não tenho um relacionamento de amizade, mas respeitosamente, ele lá na presidência da República e eu na prefeitura, se for o caso, vou ter que ter o melhor entendimento para que a minha cidade seja respeitada à altura e que nada seja travado, como às vezes acontece. Muitas críticas que são feitas ao prefeito Alexandre Calil são feitas em torno da falta de obras de infraestrutura em Belo Horizonte. E aí as pessoas lembram, por exemplo, da questão das enchentes que assolaram a cidade, principalmente no começo deste ano. Que opinião que o senhor tem a respeito disso? Existe a informação de que nós não temos dinheiro para fazer, mas o senhor disse que o próprio prefeito já afirmou que Belo Horizonte tem dinheiro sim. Essas obras precisam ser feitas e qual seria a prioridade do senhor em relação, por exemplo, à contenção das enchentes? Olha, fazer a obra. O Calil, quando morreu uma senhora lá em Renda Nova, no Vilarinho, enchendo do Vilarinho, ele bateu no peito, disse que a culpa era dele, que ele não fez a obra e que tinha dinheiro para fazer a obra. Então, realmente, a culpa é dele. Se tem dinheiro, por que não fazer a obra? Eu acho que um dos pontos fracos do Calil também é essa questão da enchente. Nós não podemos admitir, eu admito até, se caiu um dilúvio aqui em Belo Horizonte ou em outra cidade qualquer e vier a falecer algumas pessoas, infelizmente foi uma coisa diferente, que não acontece sem força maior. Agora, um caso fortuito. Agora, todo ano nós sabemos que vamos perder nossos irmãos nas enchentes. Isso tem que acabar. Se tem dinheiro, o que falta é o quê? Vontade política, competência. Essa questão, independentemente de Calil, ela tem que ser atacada. Se eu for o prefeito, será imediatamente atacada. E se eu não for o prefeito, quem estiver lá, que faça isso. Nós não podemos ter uma coisa que tem solução e você não fazer. Isso é incompetência, para não dizer outra coisa.
Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, tá combinado? Ok, combinado. Para começar, ser empresário ou ser político? Olha, ser empresário. Agora vou tentar levar as duas coisas. Minha empresa já está preparada, meus filhos já estão assumindo a empresa, então eu tenho condições de ser o presidente do conselho aqui e prestar um serviço ao povo na política. Alexandre Calil. Alexandre Calil, uma pessoa com a qual tive relação, ele era presidente do clube, eu era presidente do Conselho Fiscal lá no Atlético, e ele veio para a política com uma força muito grande, ajudado pelo torcedor atleticano, principalmente pelas pessoas mais simples, mas infelizmente ele decepcionou a população. O maior desafio de BH hoje? Olha, são vários, mas essa questão da enchente e da recuperação desses empresários, dessas empresas que quebraram, eu acho que são os dois desafios que precisam ser implementados a partir do dia da posse. Renovação política. Necessária, extremamente necessária, e nós temos aí uma dificuldade, as pessoas assim, não vou chamar de ditadores, mas com um posicionamento mais forte, eles não deixam criar lideranças, né? Mas nós precisamos renovar e renovar sempre. A economia pós-pandemia? Olha, tem que trabalhar, né? Lógico que gastou dinheiro, mas também não gastou tanto conforme falam por aí. Belo Horizonte não foi uma das cidades mais prejudicadas. Tiveram capitais, cidades foram mais prejudicadas. Então eu acho que dá para fazer assim, com planejamento, com austeridade, né? Com competência, eu acho que dá para sair dessa. Belo Horizonte em uma palavra. Eu amo BH. Conversamos com o pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, Fabiano Caseca, do PROS. Obrigada, Fabiano, pela entrevista do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui à Rádio Super. Eu que agradeço mais uma vez por espaço nessa grande emissora. Muito obrigado.